Petroleiras voando e eu quero explicar tudo o que está por trás dessa alta e o mais importante, o que fazer daqui para frente. Vamos falar das expectativas dos altos dividendos para 2026 e hoje, após essa alta, Petrobras ou PetroRecôncavo, qual escolher hoje? Eu tenho certeza que se você ficar até o final do vídeo, você vai entender um pouco melhor da situação das duas hoje para poder te ajudar a escolher em qual investir. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, para a gente poder contextualizar, eu gosto sempre de mostrar a cronologia dos fatos e desde o início de janeiro de 2026, a PetroRecôncavo mal andou, apesar da alta recente, o Ibov com 12,9%, a Petrobras com 22% de alta, PetroRio com 22% de alta e o mais importante, o preço do barril de petróleo subiu cerca de 15% ainda em 2026. E essa alta recente das petroleiras tem dois motivos principais. O motivo número um é o investidor estrangeiro. E para quem viu essa alta do Ibovespa nas 3 primeiras semanas, que subiu cerca de 11% e 15% em dólares, foi impulsionado principalmente por causa do investidor estrangeiro, que investiu no Brasil cerca de 15,8 bilhões de reais. E o peso do investidor estrangeiro no Ibovespa é muito forte, porque vejam essa correlação. No gráfico em azul escuro encontra-se o índice Ibovespa e na linha preenchida em azul encontra-se o capital investido do investidor estrangeiro. Então, à medida que o investidor estrangeiro põe capital no país, o Ibovespa sobe, o investidor estrangeiro tira capital, o Ibovespa desce. E desde meados de abril, o investidor estrangeiro tem aportado muito capital no país. Bom, Calixto, eu sei que o investidor estrangeiro tem aportado muito capital no país, mas o que isso tem a ver com as petroleiras? Isso acontece justamente porque o investidor estrangeiro, como ele vem com grande capital para o país, ele não consegue investir em pequenas empresas. Então, normalmente, ele concentra nas grandes empresas que têm maior liquidez, onde ele não consegue mexer tanto no preço do ativo. Então, ele acaba indo direto em Vale, Petrobras, Marfrig, Prio e Eneva. E dos 5 nomes que eu citei que mais receberam capital em 2026, 2 são petroleiras, Petrobras e PetroRio. E no gráfico 7 fica ainda mais fácil da gente conseguir enxergar que foram as ações preferidas pelos estrangeiros. A que mais recebeu investimento foi a Vale, com 6,7 bi, e a Vale subiu 55% no período. A Petrobras recebeu 2,45 bi, o que resultou numa alta de 18%, e a PetroRio, cerca de 780 milhões, também com uma alta de 18%. Então, esse seria o motivo número 1, o capital estrangeiro, e o motivo número 2, que é o preço do barril de petróleo, porque percebam que apenas em 2026, em apenas um mês, o preço do barril de petróleo saiu de $60 por barril, chegou a atingir quase $72 e agora encontra-se na casa dos $70. Ou seja, isso dá quase 20% de alta num curto espaço de tempo. E os motivos por trás dessa alta do dólar vêm principalmente devido ao aumento dos riscos geopolíticos, com destaque para as tensões envolvendo Estados Unidos e Irã, além da crise na Venezuela. Outro detalhe é o temor de conflitos no Oriente Médio, que pode afetar o Estreito de Hormuz, e também sanções contra a Rússia, que somados a um ajuste de oferta. Então são 4 pontos que vêm impulsionando o preço do barril de petróleo, basicamente o risco geopolítico no Oriente Médio, que a gente sabe que é onde tem altas reservas de petróleo, a crise na Venezuela, que é a segunda maior detentora de petróleo sob o seu território, oferta e estoque, visto que houveram algumas interrupções, e a demanda e clima. E falando sobre o Estreito de Hormuz, para quem não conhece, é basicamente o caminho que o barril do petróleo faz do Oriente Médio para chegar no resto do mundo, e hoje 30% do petróleo global passa por esse estreito. Então, se ocorre qualquer tipo de intervenção nesse Estreito de Hormuz, isso acaba tendo um efeito direto no preço do barril de petróleo. Então, em cima disso tudo que nós falamos, quero fazer algumas projeções da Petrobras, algumas projeções da PetroRecôncavo e a PetroRio. Eu quero fazer um vídeo especial aos membros do canal, porque ela deve ser adicionada à planilha com um vídeo exclusivo, principalmente porque, aparentemente, a partir do segundo TRI de 2026,
a PetroRio pode ser uma ótima pagadora de dividendos e a expectativa é alta para que essa empresa comece a pagar dividendos aos seus acionistas. Então vou fazer um vídeo exclusivo aos membros do canal. E eu já mostrei esse slide em vídeos anteriores, mas é um slide extremamente importante para quem é acionista da Petrobras, assim como eu, em que ela mostra o plano de investimentos 2026-2030, em que ela quer direcionar de 85 a 95 bi para investimentos, de 45 a 50 bi para dividendos, de 10 a 15 bi para novos projetos, de 45 a 50 bi para arrendamentos, dentre outros. E dentro desse slide, a Petrobras já mostra as suas premissas, o que ela espera para 2026 até 2030. Na visão da Petrobras, o preço do barril de petróleo deve ficar entre 63 e 70 dólares por barril. O câmbio deve ficar na casa dos 5,80, porém hoje encontra-se em cerca de 5,26 a 5,30, então nesse quesito não ficaria igual às projeções da Petrobras. E dentro dessas premissas, o fluxo de caixa operacional ficaria de 40 bilhões, os investimentos de 20 e 10 bilhões para arrendamentos. E para a gente fazer as nossas projeções, a Petrobras aqui coloca a sensibilidade do preço de barril de petróleo. A cada 10 dólares por barril aumenta ou diminui 5 bilhões ao fluxo de caixa operacional. E no câmbio, a cada 50 centavos aumenta ou diminui 500 milhões de dólares. Então, em cima disso, a gente consegue fazer a expectativa para 2026. Com o petróleo atual em 70 dólares por barril e com um dólar médio hoje de 5,30, o fluxo de caixa operacional da Petro deve ficar em torno de 41,5 bilhões. Com cerca de 18 bi para investimentos, ficaria um fluxo de caixa livre de 23,5 bi. E como a Petrobras paga dividendos 45% do fluxo de caixa livre, isso daria um dividend yield por ação de 4,35, o que seria um dividend yield, mesmo após essa alta para R$ 37,00, de 11,5%. E as minhas projeções vão ao encontro das projeções do BTG Pactual, porque percebam que se o preço do barril do petróleo ficar em 70 dólares por barril e o câmbio se mantiver em 5,30, o dividend yield da Petro deve ficar na casa dos 11,60, assim como mostrei na minha projeção anterior. E para você ter acesso a essas projeções e muitas outras empresas, minha planilha com 65 empresas, preço teto, margem de segurança, dividendo projetado, vira membro aqui do canal. Se você não gostar, pode cancelar sem erro nenhum. E se você virar membro, você vai ter acesso a essa planilha que acabei de mostrar e outras 3 planilhas de estudo e controle financeiro, resumo semanal em PDF para quem não teve tempo de assistir aos vídeos, e-books da série O Valor por Trás do Ticker, onde falo de diversas empresas boas pagadoras de dividendos, contando a sua história, expectativas e fundamentos. E os membros também têm acesso aos meus aportes. Continuando o vídeo agora falando da PetroRecôncavo, essa que eu considero uma tese um pouco mais complexa, visto que é uma empresa menor que a Petrobras, então tende a se mexer mais quando ocorre alguns movimentos, principalmente do barril de petróleo, e desde as suas máximas em 2022, a PetroRecôncavo já caiu cerca de 51%, e isso ocorre por 2 motivos. O preço do barril de petróleo, que saiu de 120 dólares por barril e hoje encontra-se em 70 dólares. Porém, um dos motivos que o mercado tem penalizado muito a PetroRecôncavo é a produção média diária, que desde 2023 praticamente nem saiu do lugar. E a expectativa que a própria PetroRecôncavo falava era que ao final de 2025 a produção estaria em torno de 29,2 mil barris por dia, o que seria mais de 10% acima do que foi realmente entregue. Porém, eu sempre falo aqui aos membros do canal que essa é uma tese, uma empresa que eu gosto muito, uma empresa muito robusta e normalmente trabalha de forma bem conservadora. A receita líquida nos 9 meses de 2025 foi de 2,4 bilhões. A margem EBITDA extremamente saudável, em torno de 46%. Outro ponto que tem batido nas cotações é o custo de extração, que saiu de 13,1 dólares por barril para 14,4. Porém, nesse gráfico ao lado, fica fácil da gente enxergar que a PetroRecôncavo ainda tem uma margem muito boa antes dela começar a dar prejuízo, porque dentro de uma receita líquida por barril de 58 dólares,
ela ainda detém uma margem de 29 dólares por barril, e o preço de equilíbrio dela hoje seria em torno de 29,1 dólares. Então, enquanto o preço do barril de petróleo não atingir esse ponto de equilíbrio, a PetroRecôncavo continuará sendo lucrativa. Outro detalhe que eu acredito que possa vir bons dividendos da PetroRecôncavo para 2026 e 2027 é que essa é uma empresa que gera muito caixa e para 2026 e para 2027 não há nenhum pagamento de dívida. Então a PetroRecôncavo poderia direcionar esse fluxo de caixa aos seus acionistas. Outro detalhe bacana é que hoje a dívida líquida sobre o EBITDA da PetroRecôncavo é de apenas uma vez. Então, apenas com a geração de caixa atual, em um ano, a PetroRecôncavo conseguiria quitar praticamente toda a sua dívida. Mas me conta aqui, pessoal, você tem feito algum movimento dentro dessa alta do petróleo, das petroleiras, ou hoje prefere ficar um pouco de fora, aguardar um pouco mais? Comenta aqui embaixo o que você está fazendo. No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.